Tendo em vista o crescente desperdício de água, que, segundo a ONU, a cada 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos, problemas como a escassez de água vivida no Brasil inteiro nos últimos anos tornam urgente ações necessárias para reduzir o desperdício, a fim de diminuir os problemas futuros da falta de água e, consequentemente, a redução da qualidade de vida das pessoas. Sendo as principais origens dos problemas vazamentos, ligações irregulares, falta de medição ou medição incorreta, roubos e uso incorreto da água provinda das estações de tratamento e distribuição de água. Por isso, o principal objetivo do presente trabalho é a confecção de um filtro biológico de 3 fases para a máquina de lavar, composto por perlon, carvão ativado e brita, utilizando-se de canos e conexões PVC para a utilização doméstica, que por meio de um método de filtragem simples possibilite a reutilização da água que sai da máquina de lavar para atividades domésticas, a fim de diminuir o impacto do desperdício de água na natureza. Bom, de acordo com as Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 mil litros de água por mês. É cerca de 110 litros de água por dia para atender às necessidades do consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. E ainda tendo em vista que 97% de toda a água do planeta é água salgada que se encontra nos mares. Sendo assim, apenas 3% da água do planeta é água doce, que serviria para o consumo humano. Só que desses 3%, 97% e ainda se encontra em geleiras, né? Então, na verdade, nós temos 3% de 3%, que é água que estão nos rios, nos lençóis freáticos, é água que a gente consegue captar e para poder utilizar no nosso dia a dia. Bom, numa residência a gente tem dois tipos de água que é descartada. Nós temos a água negra, né? Que é uma água mais turva, que é a água do que sai dos esgotos, é a água que sai do vaso sanitário, enfim. Essa água é uma água que tem uma grande concentração de contaminantes, né? Ela pode ter produtos químicos, contaminantes biológicos, né? Fezes e outras toxinas, né? Ela recebe esse nome pela sua aparência turva, que é dado como inútil, né? É uma água de difícil filtragem. A gente só consegue mesmo nas estações de esgoto aí das nossas cidades, né? Ela recebe esse nome água negra, né? Ou água escura, devido à sua própria cor. Ela é diferente da nossa água cinza, né? Que não tem tantos contaminantes, né? É uma água que a gente pode recolher ela dos ralos, dos nossos chuveiros e também da nossa máquina de lavar. Para se ter uma noção do gasto de água que é feito pelas máquinas, imaginar o tamanho da economia, as lavadoras com capacidade de 10 quilos consomem, em média, de 82 a 135 litros por ciclo de lavagem. As de 11 quilos, a de 12 gastam de 82 a 168 litros, aproximadamente, né? E as lavadoras que suportam até 17 quilos podem operar entre 98 e 197 litros em média. O filtro com seus componentes tem a função mais importante. Ele, por sua vez, retém as impurezas, os resíduos e traz à tona a purificação da água. O perlon, também conhecido como manta acrílica, é um item indispensável no sistema de filtragem. Tem uma ótima absorção de resíduos na entrada ou saída. Já o carvão, esse retira, exerce a função de retirar o mau odor, os gases tóxicos, seguras impurezas e é responsável por tratar efluentes industriais da água. Já o cascalho ou brita, qualquer um dos dois, o cascalho evita que a areia passe para a drenagem dos filtros, da mesma forma ajuda a distribuição de água de retrolavagem. É utilizado para a filtragem de grandes partículas. Bom, para a gente fabricar nosso filtro de máquina de lavar de 3 estágios, a gente utilizou tubo soldável de PVC de 100 milímetros,
esse tubo de 4 polegadas, né, de diâmetro, com 1 metro de comprimento. A gente teve que usar duas curvas de 90 graus de 100 milímetros. A gente usou duas reduções de PVC de 100 milímetros para 50 milímetros no seu diâmetro. Né? A gente usou luva fixa de PVC de 100 milímetros, né, de diâmetro. A gente usou 3 anéis de vedação para colocar na luva e também nas curvas. Né? Esses anéis de vedação são como se fosse a Neorg, né? Tem a mesma função. Todos eles também no diâmetro de 100 milímetros, né? A gente usou 3 ralos, né, de 100 milímetros. O ralo, na verdade, ele tem um pouco menos de 100 milímetros, né? Tem, em média, 98 por aí. Né? Mas o comercial dele é ralo de 100 milímetros, né? A gente compra ele como sendo ralo de 100 milímetros. A gente precisou de lixas de gramatura 320 para fazer o lixamento, né? E 250 gramas de carvão ativado, né? A gente também usou um perlon de 400 milímetros por 500 milímetros, né? Um retângulo, né? E 1 quilo de brita. Todo o custo total do nosso projeto é mais ou menos cerca de R$ 125. Bom, para a gente poder fabricar o filtro de 3 estágios, a gente vai começar pelo primeiro. No primeiro estágio, a gente corta um pedaço de 200 milímetros do tubo de PVC, do tubo de 4 polegadas. A gente corta 200 milímetros de comprimento. Vamos pegar uma redução de 50 para 100, a gente vai lixar as duas extremidades, tá? E cola a redução de 100 milímetros de 50 numa das extremidades. Na extremidade, a gente pega o perlon de um retângulo que nós temos aí de 500 por 400 milímetros, a gente enrola ele e coloca dentro. Em seguida, a gente coloca a curva de 90, né? A curva de 90 graus na extremidade, junto com o anel de vedação, que é muito importante. A gente lubrifica ele, coloca a redução, a curva, né, com o seu anel, para poder fazer o deslocamento. Em seguida, a gente coloca a luva. A luva ela é composta por 2 anéis de vedação. Tá? Então, ela tem uma na parte superior e uma na parte inferior. São luvas de correio, que a gente chama. Para a gente colocar a luva, não é necessário a gente lixar as extremidades da curva de 90, porque a própria luva ela tem os anéis que é para fazer essa vedação. A gente lubrifica os anéis, né, e encaixa na curva de 90. Dentro dessa curva dentro da luva em si, onde vai ser o reservatório do carvão, ou seja, onde vai ser o nosso segundo estágio de filtragem, tá? Na saída dessa luva, a gente vai colocar outra curva de 90 graus. Também junto com o seu anel de vedação, né, na saída da luva e na entrada da conexão de 90. Após essa curva de 90 graus, a gente vai colocar mais um pedaço de cano, né, de mais ou menos 200 milímetros, né, dentro dessa outra parte da curva de 90 graus. Essa parte da curva de 90 graus, ela também tem outro anel de vedação, onde precisa se lubrificá-la, né, para não danificar na hora da instalar e fazer uma ótima vedação. E dentro desse último estágio, a gente vai colocar a brita, né, mais ou menos 1 quilo de brita aí. E para finalizar, a gente finaliza uma outra redução de 100 para 50 milímetros. Para a realização dos testes no filtro, foram utilizadas 2 amostras de água cinza, não filtradas, provindas de uma máquina de lavar de 13 kg, e feitos testes de vazão para verificar se o filtro possuía capacidade de vazão superior aos 13 kg por hora da máquina. No primeiro teste, verificou-se a capacidade de filtragem de 150 gramas de carvão ativado, e no segundo, 250 gramas, ambos com a vazão e posicionamentos verticais iguais. No teste 1, concluiu-se que a filtragem com 150 gramas de carvão ativado foi pouco efetiva e insignificante para a reutilização da água cinza que sai da máquina. No teste 2, com 250 gramas de carvão ativado, verificou-se acentuada melhoria na turbidez da água visualmente e preliminarmente a água resultante estaria apta ao reuso. Averigou-se, entretanto,
que os dois resultados foram inconclusivos, pois não foi possível fazer o teste utilizando o turbidímetro para obter resultados mais conclusivos. Na vazão, a posição do filtro mostrou-se crucial para sua eficácia. Sendo assim, foram realizados 2 testes com 2 tipos de posicionamento do filtro, horizontal e vertical. O filtro na posição vertical evidenciou vazão muito superior em relação à posição horizontal. Inferiu-se então que o filtro deve ser utilizado na direção vertical. Por fim, os testes mostraram-se positivos, porém a impossibilidade de fazer uma análise mais profunda dos resultados os torna incompletos para o projeto. No mais é isso, e obrigado pela atenção.